em nome de Jesus, amém, amém. E nesta noite, nesta breve reflexão, já você vai se sentar, nós vamos aprender sobre como criar um ambiente para milagres, ou refletir sobre ambientes que nós criamos para Deus operar milagres na nossa vida. Agora há pouco estivemos num momento de louvor, é um ambiente, é uma forma. No momento da pregação, também é uma oportunidade de você criar esses ambientes para Deus operar milagres na sua vida. Por isso eu quero que você, ainda em pé, abra sua Bíblia se você a trouxe, ou se não, acompanhe no telão. Nós vamos ler 2 textos, que na verdade é o mesmo episódio contado pela ótica, uma do evangelista Mateus, né, do Evangelho de Jesus narrado por Mateus, e outro por Marcos, mas está falando do mesmo episódio e nós vamos entender. Então olha só, criando um ambiente para milagres. Pense comigo, tipos diferentes de reações no mesmo ambiente. Neste momento nós estamos aqui. Talvez alguém esteja se pensando, pastor, eu tenho aquela dificuldade, aquele problema, eu tenho aquela situação, que nesta noite, poxa, se Deus tocar naquilo, se Deus me ajudar naquilo, será poderoso. Talvez alguém esteja aqui pensando em algo que tem que fazer amanhã, uma conta que tem que pagar, ou um pedido que tem que fechar. Talvez alguém esteja pensando no que vai fazer depois que vai sair daqui, mas eu quero que agora você dê toda a sua atenção para o mesmo ambiente. Vamos interagir com o mesmo ambiente. Podemos ou não criar um ambiente de milagre, favorável para os milagres. Olha só o que diz Mateus 17, versículo 20. Porque a sua fé, também não falei o texto, né? Vou esperar você mexer a folhinha aí, vai lá. Mateus 17, 20, acho que não estava ali ainda projetado, agora apareceu. É um versículo só. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda. Alguém já viu uma semente de mostarda? Quem já viu uma semente de mostarda, levanta a mão. Ela é minúscula, não é? É diferente de uma semente de melancia, que é diferente de uma semente de abóbora, que é diferente de uma semente de abacate. É uma sementinha minúscula, muito pequenininha. Mas ela, uma vez colocada no solo, uma vez que ela germina, uma vez que ela nasce, ela produz uma árvore gigante, uma árvore muito grande. No Brasil não é muito comum, né? Pelo menos aqui na nossa região a gente vê um pé de mostarda, mas a gente vê aí pelas imagens, pela internet, que é uma árvore grande. Então Jesus está falando que se a fé nossa for do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, pequenininha, poderia dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria, nada seria impossível para vocês. Em Marcos 9, 23, diz assim, se puder, é uma pergunta, né, de Jesus, né? Tudo é possível para aquele que crê. Nesta noite, nós veremos isso. Pode se assentar onde você está, mas com o foco aqui naquilo que o Espírito vai falar ao seu coração, criando um ambiente de milagres. Os textos lidos nos mostram uma verdade central. A fé em ação cria o ambiente para Deus operar milagres na nossa vida. A Bíblia mesmo diz que aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele existe. Por mais que os olhos nossos não vejam, por mais que você nessa noite fale assim, pastor, eu não estou conseguindo enxergar, mas no seu coração, aí no seu íntimo, se você crer de todo o seu coração, você pode ter certeza que Deus vai tocar a sua vida. Assim foi ao longo da história, assim tem sido nos nossos dias. Nós não precisamos ver. Não, Jesus já falou, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu creio que Jesus está aqui nessa noite. Quem crê?
o fato de estarmos aqui já prova que Jesus está vivo e está aqui no nosso meio. Por isso nós temos que aproveitar. Então vamos ver agora alguns episódios que ratificam essas duas realidades. De um lado, uma fé em movimento que prepara um ambiente para Deus operar milagres. A gente contou aqui recentemente de um garoto, um pré-adolescente que foi curado aqui no nosso culto de jovens. Ele tinha lá o probleminha de pisar com a ponta dos pés. E naquele culto, num ambiente de adoração, num ambiente em que estava se buscando a Deus verdadeiramente, o ambiente estava preparado e o milagre aconteceu. Maravilhoso, né? E por outro lado, há também exemplos na Bíblia de personagens, como nós vamos ver, que a fé dele naquele momento estava paralisada. Nós vamos ver daqui a pouco, é uma fé paralítica, que não produziu nada. Pelo contrário, Deus não pôde operar o milagre, porque não se tinha fé o suficiente para que o milagre acontecesse. Então, num primeiro momento, veja só, uma fé paralítica. E eu coloquei aqui alguns episódios. Em Nazaré, a cidade onde Jesus vivia, onde ele cresceu, onde as pessoas o conheciam, a Bíblia narra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que ali naquele lugar, Jesus, ele entra na sinagoga, dão a ele o livro da lei, ele abre lá em Isaías e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para libertar os cativos, para curar os paralíticos, para salvar as pessoas e para anunciar o Evangelho. E aí ele fecha o livro e ele diz assim: isto que nós acabamos de ler, que o profeta Isaías, 700 anos atrás, falou, está se cumprindo na minha pessoa. As pessoas daquela sinagoga, que era a igreja dos judeus, olharam para Jesus e eles o conheciam. Muitos daqueles que estavam ali, possivelmente brincou com o menino Jesus, com o adolescente Jesus, com o jovem Jesus, conhecia. E de repente eles olham e falam assim: mas não é esse aí o filho do carpinteiro José? A gente não conhece a mãe dele, a gente não conhece os irmãos e as irmãs dele. Não vamos acreditar que é possível fazer milagre. E diz que pegam Jesus e levam lá para um lugar e tentam jogá-lo de um penhasco. E Jesus se desvencilha daquilo e ele sai operando sinais e maravilhas em toda a região da Galileia. Então essa fé, a fé dos nazarenos ali, ela era uma fé que ela tentou fazer uma comparação de Jesus com aqueles que viviam naquela localidade. Não existe comparação de Jesus com ninguém na face da terra. Nós não podemos. Jesus é incomparável. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do ser humano, do homem, da mulher que se arrepende. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós não podemos compará-los a nada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores. Não pode ser comparado a ninguém. E às vezes a gente vem à igreja e a gente tenta comparar aquilo que está sendo ministrado, falado, a uma realidade ou outra que a gente está vendo. E fala: não é possível esse milagre ser operado, não é possível essa bênção ser alcançada, porque olha só, não, quem está aqui é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que é poderoso. Então a sua fé não pode ficar paralisada por comparações. Não compare ela, por exemplo, Jesus com Maria, não tem comparação. Maria, uma mulher muito abençoada, a Bíblia fala que pessoa especial. Ela foi escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo, criá-lo, educá-lo, colocá-lo no caminho, quando criancinha, cuidar dele e ponto. Mas ali ela estava cuidando do Filho de Deus. Não pode comparar. Não dá para comparar Jesus com Pedro, com José, com ninguém. É impossível. Quando você faz isso, a sua fé fica paralisada, porque você está tirando a sua fé do poderoso Deus, que numa só palavra, num só gesto, Ele pode fazer tudo acontecer, e está colocando no objeto que foi criado por Ele. Não pode.
Nós hoje somos salvos em Cristo Jesus, mas nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus. Nós não somos e não temos em nós poder de operar milagre algum, a não ser o Cristo que nesta noite está aqui e vai alcançar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Não faça comparações entre Cristo e qualquer outra realidade, porque não dá. Não dá. Jesus é o Todo-Poderoso. Tem um outro efeito que faz a sua fé ficar uma fé paralítica. Cades Barneia. Cades Barneia é o nome de uma localidade que, quando o povo sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho e eles começam a ir em direção à terra prometida. Moisés recebe a lei, os 10 mandamentos, começa a passar para o povo e num dado momento ele diz assim: vamos mandar espias para olhar a terra, para ver como é, por onde a gente entra, como que a gente faz, porque Deus já nos deu a bênção, a terra prometida. Isso está claro. Deus havia deixado claro para eles: eu já dei para vocês essa terra. Tomem posse. O Espírito de Deus está falando ao coração de alguém hoje. Eu já providenciei, eu já dei a você o milagre que você veio buscar nessa noite. Tome posse. Mas o que eles fazem? Eles olham para os desafios que lá existiam, eles olham para os gigantes, eles olham para as cidades fortificadas, e eles tiram os olhos daquele que mandou tomar posse. É o efeito de você tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos no seu problema. E isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, dificultando o ambiente para o milagre. Porque ao invés de eu olhar para o meu Deus que é poderoso, que ressuscitou, que está vivo, que anda comigo todos os dias, que está me dando fôlego de vida, está me dando vida o tempo todo, e eu estou dizendo que a minha dor de barriga é maior, eu estou dizendo que o meu desemprego é maior, eu estou dizendo que a minha dificuldade conjugal é maior que Cristo, ou seja, eu estou tirando o foco. Você está olhando para a coisa errada, eu estou olhando para a coisa errada. Como no exemplo falado aqui no domingo, estamos olhando para o pé. Não, temos que olhar para o horizonte, temos que olhar para onde Deus quer nos levar e tirar os olhos dos problemas. Era uma ordem de Deus: conquiste. Eles decidiram não acreditar, colocaram os olhos no ponto focal errado. Eles tinham que olhar, eles tinham que ver os gigantes, eles tinham que ver tudo aquilo, e as belezas e os frutos da terra também, e dizer, pensar e influenciar todo mundo dizendo assim: Deus já nos deu, vamos atravessar esse Jordão e vamos conquistar. Cuidado, você que está aqui nesta noite, porque essa Cades Barneia, essa região de onde Deus nos envia para enxergar as nossas bênçãos, ela pode ter dois sentidos para nós. Um deles é esse: é você olhar para o seu problema e esquecer de olhar para o seu Deus. O terceiro efeito que paralisa a sua fé é o efeito Tomé. O Tomé virou até podemos dizer assim, que ele virou um meme, né? Se fosse a linguagem de hoje, virou um meme, porque todo mundo fala assim: você parece um Tomé, só se você vê para você crer, não é isso? Para quem é um pouquinho mais experiente, assim como eu, que já fez 18 anos, a gente já não dizia essa expressão assim: para de ser Tomé, você só vai acreditar se você vê. Isso é um problema para o milagre de Deus na nossa vida. Nós não precisamos ver para crer, nós não precisamos ver para profetizar o milagre, nós não precisamos estar vendo o que Deus vai operar na nossa vida, nós só temos que crer e esperar, porque Deus vai operar o milagre, porque Ele é fiel,
E o Tomé é o famoso, o perigo de ver para crer. Tomé não quis acreditar, quis ver primeiro. Depois de ver, já não é mais necessário crer, porque já aconteceu. Você tem que acreditar que o seu Deus, Abraão nos deu esse exemplo. O texto do Novo Testamento diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz assim: Abraão, ele via como que aquele que via o invisível, porque ele tinha certeza que Deus cumpriria a promessa que Deus fez a ele. Eu não sei o que Deus tem prometido a você. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Eu não sei o que nesta noite de terça-feira, frio, que está frio lá fora, mas que está quentinho aqui dentro. Eu não sei o que Deus prometeu para você. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Não deixe os seus olhos te atrapalhar. Não deixe as suas mãos te atrapalhar. Não deixe os seus sentidos te atrapalhar. Continue acreditando. Não deixe a sua fé paralisada por nada. Por nada. Nesses 3 sentidos que a gente viu. Antes, você precisa crer que estes exemplos que não geraram ambientes de milagres, porque a fé, se estivesse ali, estava paralisada, paralítica, tudo é uma questão de você crer e dar o passo prático. Por isso agora eu quero ver alguns exemplos. O que não fazer nós já sabemos, sim ou não? Não podemos comparar Cristo com nada, porque Ele é poderoso, então Ele pode operar o milagre no milésimo de segundo. Ele é poderoso. Não diminua Cristo, porque Ele é poderoso. Segundo, não deixe que os gigantes que te apavoram muitas vezes, eles tirem o seu foco do Deus que derrota gigantes, para você ficar olhando para o gigante e esquecer que o seu Deus já derrotou o maior gigante que veio nessa terra, a morte. Jesus já venceu, inclusive ela. Você também pode vencer. E por último, não queira ver para crer, creia para você ver, porque Deus é fiel. Segundo, se por um lado a fé paralítica não promove um ambiente do milagre, a fé em ação, em movimento, promove um ambiente de milagre. E nós vemos isso com um homem chamado Bartimeu, que aqui eu dei o nome de efeito Jericó. Isso está lá em Marcos capítulo 10. A fé do até o quê? A fé do até o quê? Repita, a fé do até o quê? Ou melhor, a fé do até quê? A fé do até quê? A fé do até que o milagre aconteça. A fé do até que. Precisamos insistir até que o movimento da nossa fé gere uma reação em nosso Deus. Jesus foi incomodado com os gritos de Bartimeu. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se naquela época tinha megafone, mas ele gritava tanto, e muitas pessoas estavam acompanhando Jesus. E qual era o ambiente? Estavam dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga? Não, eles estavam ou na entrada de Jericó, ou na saída de Jericó, dependendo do evangelho que você lê. Eles estavam ali na cidade, eles estavam no meio da rua, e aquele momento, aquele lugar, aquele ambiente, por conta da atitude de Bartimeu, ele passou a ser um local que Deus usou como um ambiente de um grande milagre. Isso quer dizer o seguinte: não importa onde você está, não importa o momento que você está, não importa o quão difícil é a situação, não importa nada, esse homem era cego. Só que ele era um cego que via. É engraçado isso. Ele era um cego que via. E tem muitos que veem, mas são cegos.
Ele gritou, 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 e a sua fé, naquela ação dele gritar, naquele movimento que ele estava fazendo, ela tocou o coração de Jesus. E Jesus para e se volta para ele e faz uma pergunta simples: o que você quer? Parecia que, Jesus não sabia que o homem precisava. E ele fala: eu quero ver. E ele enxerga. E isso é poderoso por demais. Eu não sei nesta noite exatamente o que você veio trazer aqui, mas você tem que ter aquele tipo de fé em movimento que acredita até que. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que teve que vencer uma série de situações, mas ela só tocou em Jesus pela fé que tinha no seu coração. Jesus nem estava vendo aquela mulher, mas ela toca nas orlas, no vestido de Jesus, e de repente Jesus para e pergunta: quem me tocou? E eles falam: Senhor, todas essas pessoas aqui estão te tocando. E Jesus fala: não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu o poder. Então, está aí o recado para nós, a gente tem que tocar Cristo com essa fé. E o local, Bartimeu foi na rua. Tem um outro efeito na mesma cidade de Jericó, com um camarada chamado Zaqueu. Você conhece ele? Zaqueu manifestou uma fé em movimento, e uma fé que o expunha, uma fé que levou ele a ficar em evidência. E a fama dele não era muito boa. Ele era um cobrador de imposto para o Império Romano. E ele mesmo fala, a gente sabe pela história também, pelos estudos, que aqueles cobradores de impostos, naquela época já tinham um probleminha ali de desvio de recursos, porque ele mesmo fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero devolver. Ou seja, ele estava com a consciência pesada. Mas de repente aquele homem, alguma coisa acontece no seu coração, e aquilo que aconteceu no coração não permitia que ele ficasse parado. Ele teve que se movimentar. E diz a Bíblia que ele subiu numa árvore, e essa árvore tinha espinhos, mas ele subiu, porque diz que ele era baixinho. Então acho que ele estava ali no meio do povo tentando ver Jesus. Devia ter feito igual a mulher do fluxo de sangue, sair correndo, pegar no vestido de Jesus, mas não. Ele falou: não, eu vou subir na árvore, porque ele vai me ver. E Jesus de repente para e olha para aquele homem, porque a fé daquele homem moveu ele a tomar atitudes que chamaram a atenção de Cristo. Será que nós temos chamado a atenção do nosso Deus? Será que quando se faz um apelo para vir à frente, será que quando o pastor faz um desafio, o Espírito faz um desafio, será que a gente acredita a ponto de se expor, a ponto de, sei lá, como foi feito domingo, preencher ali um envelope, preencher um pedido, como está sendo pregado nessa noite? Será que você vai ter coragem de dar um grito aí, dizer: Jesus, eu preciso do Senhor nessa área? Ou será que a gente vai ter vergonha? Não podemos. Nós temos que ter vergonha de ficar com a situação nos paralisando. Uma fé em movimento que nos dá coragem de nos expor diante do Senhor e das pessoas. O ambiente propício para isso foi uma árvore, para nos dizer que não importa o lugar, mas o importa é como está o seu coração. E aquele homem ouviu Jesus dizer: Zaqueu, desce dessa árvore. Pois não, Senhor, eu vou descer. Eu tenho uma outra coisa para dizer para você: eu vou comer na sua casa. Já pensou que poderoso isso? Jesus estava indo, porque era à beira de estrada, Jesus estava passando. Eu não sei se no mesmo dia que ele curou o cego, porque é na mesma cidade, Jericó. Talvez foi até no mesmo dia. E Jesus entra na casa daquele homem, e ele se converte. A Bíblia diz que ele muda, o coração dele muda. A Bíblia fala isso. O local, uma árvore. Você vai se expor nessa noite, você tem se dado a mostrar a Deus de alguma forma? Você precisa saber. Será que a minha fé está escondida? Será que ela
não se manifesta, não age, não tem movimentos. A gente viu domingo, né? Uma fé que não tem ação, ela é uma fé morta, né? Então essa fé sem movimento não vai a lugar nenhum. A Bíblia também fala de um outro homem chamado Pedro. Nós conhecemos ele muito bem. Pedro era um camarada impulsivo. Você tem vários locais de registros de como Jesus interagia com Pedro e como Pedro preparava ambientes maravilhosos para Jesus operar grandes milagres. Existe um, por exemplo, que você conhece, está lá em Mateus, em Lucas capítulo 14, e eu dei o nome aqui de o efeito do mar da Galileia, a fé ousada. A fé de Pedro não apenas moveu montanhas, mas o fez caminhar sobre as águas, desafiando a lógica e encontrando o milagre. Você já andou sobre as águas? Eu não, nunca, já cresci lá no sítio, na roça, conhecendo as represas, as lagoas, os rios, mas eu nunca andei sobre as águas, nunca tentei para começar. Em cima do barquinho, em cima de uma prancha, na praia, até a gente dá um jeitinho, bem pertinho da areia. Eu entro no mar com a água até aqui mais ou menos, aí eu já volto, porque eu tenho medo do mar. Pronto, já confessei vou ter que pedir para o Senhor aqui, aumentar a minha fé em relação ao mar, mas o mar é perigoso, a gente tem que tomar cuidado com ele, tem que tomar cuidado. E olha que eu sou nadador, não tenho problema em nadar, mas respeito o mar. Esse homem aqui, de repente, o mar da Galileia não é um mar, é um grande lago, né? Mas ele, ao chamar de Jesus, Jesus fala, então vem, e aquele homem de repente sai daquele barco, e ele começa a andar em cima da água. Gente, isso é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, mas isso é um milagre de Deus, e pode acontecer. Para Deus nada é impossível, e aquele que crê, nada é impossível para ele também. Então, o que está faltando talvez seja justamente esse lapidar da nossa fé, essa comunhão maior com Deus, essa ousadia de ter uma fé ousada, a ponto de encontrar o milagre. O ambiente que foi preparado aqui foi o mar. Ele não estava lá dentro da sinagoga, que era pertinho lá de onde ele estava. Não, ele estava lá num barquinho. E ali no barco tinha mais 11 pelo menos, que não saíram do barco. Mas esse camarada aqui teve ousadia. Nós precisamos ter esse tipo de atitude, essa atitude de Pedro, que Jesus falou, ele pum, fez. Em outras vezes ele dava umas bolas fora e Jesus ia lá e corrigia ele, mas ele era esse. Um dia perguntaram assim, vocês aí, que dizem ser o filho do homem? Aí um falou, estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo que o senhor é esse, estão dizendo que o senhor é aquilo, não sei o quê. E aí Jesus pergunta, e vocês? Que dizem que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que veio nos salvar. Ele não tinha papas na língua, ele falava. Até para negar Jesus ele foi rápido, foi rapidinho. Mas depois se converteu, porque Jesus foi buscá-lo lá às margens do mar da Galileia de novo. Ele estava pescando, ele tinha voltado para a vida antiga, e Jesus chega para ele e fala, vem cá meu amiguinho, você viveu tantas coisas maravilhosas comigo, você não acredita que eu ressuscitei, que eu estou vivo? E você não acredita que eu tenho um plano para a sua vida? E Jesus faz perguntinhas básicas para ele, você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Então, vá cuidar das minhas ovelhas. E esse homem se tornou um bandeirante do Evangelho, um homem poderoso na igreja primitiva. Primeira pregação dele, 3.000 pessoas se convertem. Para alguém que tinha negado Cristo. Segunda pregação dele, 5.000 se convertem. Sem microfone. Poderoso, né? Daqui a pouco está indo ele lá para o templo, lá o
paralítico fala, dá uma esmolinha aí. Ele olha o paralítico, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantou. E isso não é a história da carochinha. O De Toze já teve esse episódio também? Teve? Não assisto muito nesse ainda não. Precisa fazer. Deve estar no processo, né? É gostoso assistir lá, né? Que dá um visual bacana de como era muito bacana. Mas aquele homem levantou, ele era paralítico. Então eu não sei como é que está a sua fé. Por último aqui eu queria ver com você uma fé que era de alguém que não era do povo de Deus. É um homem chamado Centurião. Centurião é o nome dado a um comandante do exército romano que cuidava de 100 soldados. Por isso, Centurião. E aquele homem tinha um servo doente. E de repente está lá Jesus de novo ali em Cafarnaum. E de repente aquele homem veio ao encontro de Cristo. Senhor, eu preciso, tal. Preciso do quê? O meu servo, assim. Aí Jesus fala, ok, eu vou na sua casa. E ele fala, Senhor, por favor. Aí eu dei o nome aqui da fé da autoridade. A fé do centurião não precisou ver para crer como Tomé, mas creu e viveu um grande milagre à distância. Porque ele falou assim, Senhor, olha, eu sou aqui, militar, então eu sei que se eu falar para esse soldado, faça isso, ele faz, se eu falar não faz, não faz. Ou seja, eu estou sujeito à ordem e as pessoas também obedecem às minhas ordens. E eu olho para o Senhor, eu vejo que o Senhor é aquele, que se o Senhor falar, só do Senhor falar, o milagre vai acontecer. E o milagre aconteceu. Nesta noite, o Cristo vivo está aqui, e Ele está falando. E eu creio que o seu milagre também vai acontecer. Aleluia! O ambiente estava no meio da rua, ou seja, não é o lugar, é o coração. O seu coração prepara o ambiente para Deus operar o milagre na sua vida. Seu coração prepara o ambiente para Deus operar o milagre na sua vida. O que você veio trazer ou buscar diante do Senhor hoje? E aí eu coloquei aqui assim, que a fé que gera um movimento prático alcança a fonte inesgotável. Repita isso, inesgotável. Dos milagres do nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que opera um milagre hoje, aí ele tem que descansar, ficar de quarentena para operar um outro milagre. Não, Ele é uma fonte a jorrar de maravilhas, sinais, prodígios, milagres, porque Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor poderoso. Ele consegue atender todos nós aqui nessa noite, de uma vez só, porque Ele é poderoso, Ele é o Deus poderoso. Então coloque ações práticas para movimentar a sua fé. Se é uma cura, receba unção, 7 unções, tome o remédio que o médico mandou tomar, mas faça a oração também, acredite no milagre. Se é o milagre do emprego, vá se capacitar, faça a sua parte, mas creia no milagre também que Deus opera. Ou seja, é uma fé prática, é uma fé em ação, ela não é estática, ela não é uma fé só de você pensar, ficar ali meditando, vai acontecer, não vai, você tem que agir junto. Todos os milagres registrados na palavra de Deus, todos, sem exceção, tiveram algum tipo de ação daqueles que receberam o milagre. Alguma coisa eles fizeram para que o milagre fosse consumado. Em todos os momentos, houve uma reação, uma iniciativa, às vezes partindo do próprio Cristo, como por exemplo no tanque de Betesda. Jesus curou o paralítico lá, verdade. Jesus chegou naquele lugar, estava pertinho do templo, e Jesus de repente vai lá no tanque de Betesda. Betesda significa a casa de misericórdia, da consolação, um lugar onde ficavam inúmeros doentes, todos aqueles que, aleijado, leproso, todo mundo ficava lá. E Jesus de repente vai naquele lugar, e ele estava passando, e de repente ele olha para aquele homem,
E Jesus faz uma pergunta básica para ele: o que você quer? Senhor, aí ele vai dar um monte de desculpinhas, que às vezes a gente faz a mesma coisa. Senhor, olha, eu quero o milagre de ser curado, de andar. Só que toda vez que eu vou tentar entrar aí na piscina, porque havia uma crença que o anjo do Senhor naquele lugar descia e agitava as águas, e o primeiro que pulasse lá era curado. Existia essa crença. E aquele homem era paralítico. É lógico que alguém ia chegar primeiro que ele. Aí ele vem para Jesus e dá essas desculpas todas. Senhor, é por causa disso. E Jesus simplesmente não quis saber mais nada. Jesus fala para ele assim: então levanta e anda. O homem levanta, pegou a maca dele e foi andar. Andou. 38 anos que não andava. E ele saiu andando. Lembrei do menininho ali que não andava, né? Ficava só pulando na pontinha do pé. Agora anda normal. Em nome de Jesus. É o mesmo Cristo. É o mesmo Senhor. Não há impossíveis para Ele. Ele só precisa encontrar um coração que acredita. Esse homem começou a dar desculpa, mas Jesus encontrou ali o desejo. Ele só estava colocando na questão errada. E aí vem Jesus e fala: faça assim. Pronto. E o homem andou. Como criar um ambiente de milagres? Coloque ações práticas para movimentar a sua fé. Então, Mateus 9:23, vamos parafrasear esse versículo, não precisa projetar não, só vou ler aqui. Se puder, perguntou Jesus, olha a paráfrase agora: tudo é possível ao que coloca a sua fé em movimentos práticos. Tudo é possível ao que coloca a sua fé em movimentos práticos. Vamos à prática? Se coloca em pé onde você está.